Muitas formas de radiação são usadas para fins de caracterização de materiais, a saber, raio-x, nêutrons, elétrons e luz laser, cada um com características diferentes. Portanto, há diferentes características de nanocaracterização com base no espalhamento de diferentes formas de radiação. Nesta videoaula vou falar sobre a técnica de difração de raio-x usada para caracterizar nanomateriais. Serão apresentados seus conceitos mais importantes e qual é o princípio por trás desta técnica para determinar, entre outras coisas, a estrutura cristalina de um material. O que são os raios-x? Os raios-x são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda curto, aproximadamente de 10⁻⁵ até 100 angstroms. Os raios-x são produzidos pela desaceleração de elétrons de alta energia por transições eletrônicas envolvendo elétrons nos orbitais internos dos átomos. A espectroscopia de raios-x, semelhante à espectroscopia óptica, é baseada na medição da emissão, espalhamento de fluorescência de absorção e difração de radiações eletromagnéticas. Os comprimentos de onda do raio-x estão na mesma ordem que os tamanhos das nanoestruturas, por isso a difração de raio-x é uma importante ferramenta de caracterização. Os difratogramas de raio-x contêm uma grande quantidade de informações estruturais sobre os nanomateriais e características fundamentais, como a fase cristalina formada, a composição da estrutura cristalina, a presença ou não de outras fases, o tamanho do cristalito, os parâmetros de rede de uma estrutura cristalina, a textura e até a presença de material amorfo. Como podemos usar o raio-x para caracterizar a estrutura da matéria? As duas principais ferramentas para descrever a microestrutura de materiais nanoestruturados são os elétrons e os raios-x. No caso dos elétrons, as imagens de difração de elétrons obtidas no microscópio eletrônico de transmissão, como visto na imagem, fornecem informações locais sobre a nanoestrutura primária. A difração de raio-x fornece informações complementares sobre a nanoestrutura, mostrando o comprimento médio da coerência em função da direção. Os resultados da difração de raio-x são calculados sobre um volume maior de amostra, fornecendo uma visão geral da nanoestrutura. A difração de raio-x e a difração de nêutrons são métodos complementares, utilizados para obter um efeito de contraste no feixe difratado. De fato, as intensidades difratadas são moduladas por fatores de ponderação, que diferem entre os raios-x e os nêutrons devido à diferença na natureza da interação. A difração de raio-x em pó é baseada na dispersão elástica. A difração de raio-x é mais amplamente utilizada para a identificação de materiais cristalinos de compostos inorgânicos. Como são gerados os raios-x para analisar uma amostra? A técnica de raio-x para caracterizar amostras envolve a excitação de uma amostra com um feixe de elétrons de alta energia, criando raio-x, ou pela exposição do feixe primário de raio-x, gerando um feixe secundário de raio-x. Na prática, os raios-x também podem ser gerados bombardeando uma amostra com partículas alfa. A energia dos raios-x emitidos é igual à diferença entre as energias dos elétrons envolvidos na transição. Nos difratômetros convencionais, os raios-x são gerados aquecendo um filme para produzir elétrons. Depois, esses elétrons são acelerados em direção ao alvo, aplicando uma voltagem e bombardeando o material-alvo com os elétrons. Quando os elétrons têm energia suficiente para deslocar os elétrons das camadas internas do material-alvo, são produzidos espectros de raio-x característicos. Esses espectros consistem em vários componentes, sendo os mais comuns o K-alfa e o K-beta. Os comprimentos de onda específicos são característicos do material-alvo, como cobre, ferro, molibdênio e cromo. A filtragem por películas ou monocromadores de cristal é necessária para produzir raios-x monocromáticos necessários à difração. O cobre é o material-alvo mais comum para a difração de cristal único, com radiação cobre K-alfa igual a 1,54
18 angstroms. Laue, com seus colaboradores, colocou na frente de um cristal único de sulfato de cobre uma tela fotográfica e permitiu que um feixe estreito de raio-x passasse através do cristal, como ilustrado na figura. Ele observou pontos de difração bem definidos na tela fotográfica. Hoje, esse tipo de arranjo ainda é usado, substituindo a tela fotográfica por um detetor de raio-x para estudar os cristais e é conhecido como o método de Laue. A difração de um feixe de raio-x por um material cristalino é constituída pelo processo de interferência construtiva causado pela incidência de um feixe de raio-x em direção a um material com estrutura atômica periodicamente arranjada. Esta interferência construtiva ocorre apenas nas direções de espalhamento dos feixes que satisfazem a lei de Bragg, quando o espalhamento e a radiação incidente possuem o mesmo comprimento de onda. A figura é autoexplicativa. Quando dois ou mais raios interferem de forma construtiva, uma onda resultante com maior amplitude, pode ser chamada de radiação difratada, é produzida. No entanto, para que essa radiação possa ser observada e medida, um feixe composto de um número enorme de raios interferindo de forma construtiva deve existir. Já quando dois ou mais raios interferem de forma destrutiva, a onda resultante é anulada, ou seja, sua amplitude é zero. Para identificar os feixes difratados com interferência construtiva, estes feixes devem obedecer à lei de Bragg. Em outras palavras, há uma equação fundamental na qual a difração de raio-x se baseia, que vincula o espaçamento da rede com os ângulos observados de interferências construtivas quando o raio-x difrata a partir do material cristalino. No caso dos nanomateriais, são feitas medições em pó, como mostrado na imagem superior, contendo um número muito grande de partículas orientadas aleatoriamente sobre um porta-amostras. Quando a este material em pó é aplicada a técnica de Laue, anéis de difração ou halos são vistos em vários ângulos em relação ao feixe de entrada, cada um originando-se de um subconjunto de partículas orientadas corretamente para satisfazer a equação de Bragg, e a técnica correspondente é conhecida como método de Pó ou método de Debye-Scherrer. Para deduzir a lei de Bragg, considere que um feixe de raio-x incide em planos atômicos de um cristal com um ângulo θ, como mostra a figura. O feixe de raio-x é assumido como contendo um conjunto de raios paralelos. Considere que os raios paralelos OA e BP são incidentes nos átomos O e P, respectivamente, formando um ângulo θ. Os raios estão espalhados como OA' e PB'. A distância entre O e P é D, que é igual à distância entre os planos atômicos consecutivos. A diferença de caminho entre AOA' e BPB' é igual a MP mais PN, que é igual a 2 vezes OP seno de θ, ou em outras palavras, 2 vezes D seno de θ. Se lambda, que é o comprimento de onda da radiação de raio-x, ou um múltiplo de lambda, for a diferença de caminho entre o raio AOA' e BPB', eles se reforçarão ou interagirão construtivamente. Dessa forma, temos que n vezes lambda é igual a 2 vezes d seno de θ. Esta é definida como a lei de Bragg, onde n é igual a 1, 2, 3, ou seja, números inteiros. N é conhecido como ordem de difração. Esta equação, como mencionado anteriormente, é uma condição de difração de Bragg. Na maioria dos casos, apenas n igual a 1 é considerado. Considere agora os raios paralelos AO e A minúsculo L, que caem na primeira linha de átomos com um ângulo de incidência de θ, e os raios difratados OA' e LA minúsculo', como mostrado na figura. Os raios OA' e LA'
também são paralelos entre si e têm o mesmo ângulo θ com a superfície. OM e LN são perpendiculares em AL e OA', respectivamente. Então, a diferença do caminho ML menos ON é igual a OL cosseno de θ menos OL cosseno de θ igual a zero. Assim, OA' e LA minúscula' espalhados do primeiro plano são capazes de interferir construtivamente à medida que estão em fase. Assim, todos os átomos da superfície que recebem radiação do ângulo θ interferem construtivamente. Considere agora os raios AO', e CQ', difratados do primeiro e do terceiro plano, respectivamente, como na figura. Entre AO', e CQ', a diferença do caminho é M', mais QN', que é igual a 2 vezes D seno de θ mais 2 vezes D seno de θ, que fica sendo igual a 2 vezes D seno de θ. Para que os raios se reforcem construtivamente, eles devem ter múltiplos de comprimento de onda, ou seja, a diferença de caminho deve ser de 2 vezes lambda, como mostrado na equação. No caso dos raios AOA' e DRD', para se ter uma interferência construtiva, a diferença de caminho deve ser de 3 vezes lambda. Considere agora uma situação como na figura. Se lambda e D forem fixados, para o ângulo θ1, lambda seria igual a 2 vezes D seno de θ1. Será satisfeito para n igual a 1, ou seja, a diferença de caminho é apenas lambda. Porém, para outro ângulo θ2, a diferença de caminho pode ser 2 vezes lambda. Interferência ainda construtiva pode ocorrer, mas em outra direção. Portanto, a equação 2 vezes lambda deve ser igual a 2 vezes D seno de θ, onde n é igual a 2. Para o ângulo θ3, a condição deverá ser 3 vezes lambda igual a 2 vezes D seno de θ3. Para o ângulo θ3, a condição 3 vezes lambda igual a 2 vezes D seno de θ3 deve ser satisfeita. A difração de raio-x pode produzir difratogramas quando se utiliza a geometria Bragg-Brentano, ou seja, quando temos uma fonte geradora de raio-x, uma amostra que recebe o feixe de raio-x incidente e um detetor. Neste tipo de geometria, tanto a amostra quanto o detetor se movem, permitindo que o ângulo de incidência θ vá mudando também, começando a análise a partir de ângulos baixos até ângulos maiores. Os raios-x que saem da fonte geradora precisam ser colimados e direcionados para a amostra. À medida que a amostra e o detetor são girados, a intensidade dos raios-x refletidos é registrada. Quando a geometria dos raios-x incidentes que colidem com a amostra satisfaz a equação de Bragg, ocorre interferência construtiva e ocorre um pico de intensidade. Um detetor registra e processa esse sinal de raio-x e converte o sinal em uma taxa de contagem, que é então enviada para um dispositivo como uma impressora ou um monitor de computador. Os difratogramas são espectros que são obtidos a partir de difratômetros com geometria Bragg-Brentano e que se caracterizam por terem no eixo X o ângulo 2θ e no eixo Y a intensidade do feixe difratado. O material cristalino apresentará picos intensos e finos em diferentes posições 2θ. A posição dos picos de intensidade relativa entre eles define um dado tipo de estrutura cristalina. Como é a interação de um feixe de raio-x com diferentes tipos de materiais? Até agora consideramos a difração a partir de um conjunto de planos atômicos, assumindo que eles sejam infinitos em número. Podemos ter amostras que são sólidos cristalinos, policristalinos, líquidos ou mesmo gases. Sólidos amorfos, líquidos, gases e materiais nanocristalinos não possuem arranjo infinito ordenado de átomos, mas possuem poucos átomos e poucos planos, pequenos cristais simples ou nanomateriais cristalinos. Nanopartículas com estrutura desordenada podem ser tratados como sólidos amorfos bulk. Na figura são mostradas as diferenças na dispersão do raio-x
para diferentes materiais. Pode ser visto no caso de um gás monoatômico como hélio, argônio, criptônio, etc. A dispersão direta ocorre sem picos de difração em qualquer outra direção. No caso de líquidos ou sólidos amorfos, um ou dois picos em ângulos diferentes do ângulo de incidência aparecem devido à ordem de curto alcance desses materiais. Para cristais únicos, os picos de difração aparecem em vários ângulos. A intensidade dos picos depende do fator de dispersão atômica, assim como do fator de estrutura ou forma do cristal. Os picos de difração dos cristais únicos ideais são nítidos e ampliados até certo ponto apenas pelo fator de instrumentação. No entanto, no caso de amostras policristalinas, os picos são ampliados devido ao tamanho dos grãos. Todos os grãos de cristal podem não ter o mesmo tamanho. Portanto, a largura dos picos de difração pode ser considerada como o efeito da convolução de diferentes picos, resultando no tamanho médio dos grãos. Os picos de difração são ampliados no caso de nanopartículas devido ao pequeno número de átomos e planos presentes neles. Sabemos que em nanopartículas o número de átomos é muito pequeno. Nanopartículas não podem ser consideradas com um arranjo infinito de átomos, como normalmente é assumido na física do estado sólido, a fim de determinar várias propriedades dos sólidos. No caso de nanopartículas amorfas, semelhante ao material sólido bulk amorfo, espera-se que ocorram picos amplos de difração. No entanto, no caso de nanopartículas em que os átomos são ordenados formando retículos, algumas mudanças na difração são esperadas em comparação com a difração sólida bulk de cristal único ou policristalino. Geralmente, as nanopartículas são semelhantes a cristais únicos e não têm contornos de grão. É conhecido que os picos de difração nas partículas nanocristalinas são ampliados em comparação com o sólido único ou policristalino do mesmo material. Partículas extremamente pequenas, ou seja, menores que 2 nanômetros, a ampliação dos picos de difração pode se tornar muito grande, de modo que se assemelhem aos picos de um material amorfo. Sob tais condições, os picos podem resultar da convolução dos picos devido a diferentes planos também, e a determinação do tamanho é impossível. Existem diferentes tipos de difratômetros de raio-x disponíveis para análise da estrutura cristalina. O mesmo pode ser usado para análise de nanomateriais. O difratômetro mais comumente usado é conhecido como difratômetro de pó ou difratômetro de Weis-Scherven, em homenagem a seus inventores. Esse difratômetro é conceitualmente simples e permite uma determinação bastante precisa da estrutura cristalina de amostras policristalinas, filmes finos e nanopartículas. Como mostrado na figura, consiste em uma fonte monocromática de raio-x, geralmente a partir de um alvo ou ánodo de cobre que fornece radiação cobre-K-alfa, com comprimento de onda de 0,154 nanômetros após a passagem pelo filtro de níquel. Este difratômetro também possui um porta-amostras e um detetor de raio-x. A amostra e o detetor se movem em torno de um eixo que passa pelo centro da amostra. Alguns difratômetros apresentam um sistema de aquecimento ou resfriamento de amostras. Os raios difratados fazem um ângulo 2θ no detetor em relação à direção do feixe incidente. Um gráfico de intensidade, ou contagens, em função do ângulo θ, geralmente de 20 graus a 160, é um padrão de difração pronto para análise. Para a maior parte do trabalho de rotina, isso é bastante suficiente. Detector é um contador de fótons adequado, como o tubo Geiger-Müller, contador proporcional, contador de cintilação ou detector de estado sólido. Geralmente, devido ao tamanho finito do feixe de raio-x, que é de 1 a 2 mm², ângulos menores que 20 graus, não são acessíveis usando esses difratômetros. No entanto, para algumas análises detalhadas de filmes finos ou nanopartículas, em que informações adicionais podem ser obtidas com valores tão baixos quanto 0,1 a 0,2 graus, são necessárias mudanças do difratômetro de Weis-Scherven ou outro difratômetro. A geometria de um difratômetro de raio-x é tal que a amostra gira no caminho do feixe de raio-x colimando em um ângulo.
enquanto o detector de raio-x é montado em um braço para coletar os raios-x difratados e gira em um ângulo de 2θ. O instrumento usado para manter o ângulo e girar a amostra é denominado goniômetro. Para difratogramas de pó típicos, os dados são coletados de 5 graus a 70 graus em difratômetros mais modernos. A figura mostra características típicas de um espectrômetro de raio-x básico. Também mostra como a amostra formada por planos atômicos difrata os raios incidentes que podem estar ou não em fase.